O Piauí se posiciona estrategicamente para se tornar um dos principais produtores de hidrogênio verde, dando um passo significativo em direção à transição energética. O governador Rafael Fonteles anunciou a instalação de uma unidade de produção de hidrogênio verde e amônia verde na Zona de Processamento de Exportação ZPE de Parnaíba, prevista para iniciar em 2024. As obras não representam apenas um investimento bilionário, mas também prometem empregar mais de 1.800 pessoas na região. O passo revela um marco importante para o Estado. O projeto contribui significativamente para o crescimento de fontes de energia mais limpas e eficientes. O hidrogênio verde, neste contexto, emerge como um protagonista, oferecendo benefícios cruciais para a geração de energia e desenvolvimento econômico sustentável. Para entender melhor sobre essa transição energética, nós recebemos o engenheiro elétrico Marcos Lira. Doutor Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de a gente debater essa tão importante temática. Bom, antes de entrar mais especificamente no assunto do hidrogênio verde, é preciso reconhecer que essa é uma tendência mundial. Transição energética, redução do uso de combustíveis fósseis e fontes de energias poluentes para matrizes mais sustentáveis. Então, essa perspectiva ela pode começar a ser uma referência aqui no estado do Piauí. Pode e deve começar imediatamente, até porque nós temos um compromisso mundial, que é a Agenda 2030 da ONU, que fala dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E um desses objetivos, o objetivo de número 7, fala exatamente do acesso às energias limpas e renováveis, e o objetivo de número 13 vai falar dessa mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente está diretamente correlacionando esses dois objetivos. Então, acho que é uma contribuição do ponto de vista das políticas públicas que a gente dá também de contribuição para o meio ambiente. Por que o estado do Piauí é considerado privilegiado nesse processo? Importante essa pergunta. Nós temos as condições naturais talvez as melhores do Brasil, quiçá do mundo. Por quê? Principalmente a produção de hidrogênio verde, eu vou produzir esse hidrogênio a partir de fontes renováveis, ou energia eólica, ou energia solar, ou mesmo de uma hidrelétrica, que muita gente pensa que não é renovável, mas ela é renovável. Mas o padrão é energia eólica e energia solar. O Piauí reúne condições favoráveis. Nós temos um índice de radiação solar, um dos maiores do mundo. O nosso menor índice de radiação solar supera todos os índices da Alemanha, que é o país que mais produz e pesquisa na área de energia solar. Nós temos ventos com velocidade extremamente favoráveis, não só no litoral, mas também nas regiões de altitude, como é o caso de Marcolândia, Padre Marcos, Simões, Caldeirão Grande do Piauí. Então, essas condições físicas favoráveis, elas viabilizam o aproveitamento energético da eólica e da solar e, consequentemente, dessas fontes para a produção do hidrogênio verde. Qual seria a diferença? Porque, assim, hoje já se explora a energia solar, em alguma medida residencial, industrial, a energia eólica, nós temos produção no estado do Piauí, mas qual seria o grande diferencial quando se fala em hidrogênio verde? O principal diferencial é que eu preciso produzir essa energia em larga escala. Porque uma coisa é eu fazer esse processo de obtenção do hidrogênio verde em um laboratório, numa escala mais micro, e eu preciso de uma pequena quantidade de energia. Outra coisa é eu falar de uma capacidade de geração e de produção de hidrogênio para atender uma indústria, para atender uma demanda internacional, para viabilizar, por exemplo, a exportação. Então, eu estou falando de uma quantidade enorme de hidrogênio e, consequentemente, de uma quantidade grande de energia eólica e de energia solar. E para produzir essa grande quantidade, eu preciso das usinas, as usinas eólicas e as usinas solares. Felizmente, nós somos o terceiro maior produtor de energia solar do Brasil, nós somos o terceiro maior produtor de energia eólica, isso não falando de um ranking nacional, com possibilidade de liderarmos aí esse ranking muito em breve. Então, nós reunimos essas condições, mas estamos falando de uma grande quantidade de energia para produzir esse hidrogênio verde. Já existe algum país do mundo que produz esse hidrogênio verde, serviria de referência para trazer esse sistema aqui para o Piauí?
Nós temos a Dinamarca, nós temos a Estônia, nós temos alguns países na Europa que saíram um pouquinho na frente do Brasil. E por que o Brasil só está tentando para isso agora? Porque nós temos as condições naturais que nos permitem, por exemplo, explorar a energia hidrelétrica. Né? Nossa condição de relevo favorece as hidrelétricas. Nós temos condições naturais para explorar a energia eólica e energia solar. Então, o hidrogênio só veio à tona agora, mas muitos outros países que não tinham esses recursos naturais, essas condições naturais que o Brasil tem, começaram a explorar muito antes. Assim como começaram a explorar também a energia eólica dentro do mar. Você imagina um país como a Espanha, que não tem uma dimensão superfície continental para colocar esses parques eólicos em terra, eles começaram a colocar dentro do mar, que é uma coisa que o Brasil não entrou ainda. Em alto mar é possível instalar aquelas torres de energia eólica. E não é muito distante da costa, não. A gente está falando aí de, no máximo, 12 quilômetros. O Ceará já começou com um estudo de impacto ambiental de 3 dessas usinas e o Piauí já vai ter que entrar também, já que a gente está falando dessas perspectivas, né, para 2024. Essa é uma aposta que eu faria tranquilamente. Bom, eu gostaria de saber agora mais tecnicamente como é que funciona essa exploração do hidrogênio. De onde vem, qual o processo, qual o potencial dessa fonte de energia? Perfeito. Então, o hidrogênio ele é obtido a partir de um processo que a gente chama de eletrólise. A eletrólise da água. Então, a água, a gente aprendeu ainda lá no ensino fundamental que é composta pelo hidrogênio e pelo oxigênio. O H2O. O H2O, né? Que a gente usava lá nas fórmulas de química para fazer no nosso tempo era o vestibular, quer dizer, no meu tempo. Não, no meu também, ainda peguei. Também? Então, esse processo de eletrólise, ele demanda uma quantidade de energia para fazer essa separação do hidrogênio e do oxigênio. E aí, quando você usa essa energia advinda de uma fonte renovável, como é o caso da eólica e a solar, aí faz sentido eu dizer que esse hidrogênio que foi extraído da água, ele é o hidrogênio verde. Eu posso extrair de outras fontes, mas se não for uma fonte renovável, não pode ser chamada de hidrogênio verde. Né? Então, a explicação é essa. E é uma fonte, o hidrogênio, uma vez extraído, ele pode ser acumulado e armazenado no formato de amônia, ele pode ser transportado e utilizado em grandes tanques para o abastecimento veicular, por exemplo, como a gente usa o gás veicular, né, para abastecer os automóveis, e pode ser utilizado também na indústria para alimentar máquinas e equipamentos da indústria, como o exemplo que a gente acompanhou há pouco de uma siderúrgica na Europa que o governador visitou. Então, assim, o hidrogênio vem da eletrólise da água e precisa ser armazenado em algum lugar. Aí nós temos que pensar nas baterias, em outras estruturas de armazenamento. É uma cadeia que precisa ser pensada? É uma cadeia que envolve a produção, o transporte, porque não é fácil você transportar também. Como ele é muito leve, um gás muito leve, você precisa armazenar esse gás em altíssima pressão, nesses tanques de combustíveis. Sim. Então, envolve o transporte e envolve também a logística da segurança e da distribuição. Por que eu falo na questão da segurança? Porque o hidrogênio é um gás, ele não tem cheiro, né? Então, e ele é um gás altamente letal. Em um ambiente fechado, se tem um vazamento desse gás, as pessoas morrem sem nem perceber, porque ele não tem cheiro. Mais perigoso, por exemplo, do que o monóxido de carbono? Sim, sim, muito. Que é resultado da combustão? Da combustão e dos combustíveis fósseis e tudo mais. Mas, felizmente, esse processo de segurança é um processo que está dominado. E a logística de transporte também. E aí, quando você falou do armazenamento, esse é um aspecto importante, porque eu vou ter, então, as baterias de hidrogênio, as células de hidrogênio. Hoje, como a gente tem as baterias de carros, as baterias à base de lítio, a gente vai ter também as baterias à base de hidrogênio. Então, eu vou poder, por exemplo, sair e levar minha bateria portátil de hidrogênio para poder carregar um celular, um tablet ou outro aparelho. Então, eu vou ter esse pacote de energia portátil. Então, a bateria vai ser proporcional ao que precisa ser alimentado. Exatamente. Se for um aparelho telefônico, uma bateria menor. Se for uma residência, uma bateria maior. É possível usar nos veículos automotores também? Sim, sim, é possível fazer o uso. E aí, dependendo da potência do motor, você vai usar uma bateria, 2 baterias. Essa associação de baterias ela pode ser viabilizada. Em termos de impactos ambientais, essa necessidade de produção de mais baterias não seria um fator negativo? Ela
tem a sua pegada ambiental, mas diferentemente dessas baterias veiculares convencionais, que com 1 ano e meio, 2 anos, ela vai precisar ser substituída, e eu tenho um problema do descarte dessas baterias, que é um problema ambiental. No caso das baterias de hidrogênio verde, eu tenho um tempo de vida útil um pouco maior, que ameniza um pouco desse efeito aí do descarte. Bom, e para instalar uma usina de hidrogênio verde, é relativamente caro? Qual é a avaliação que se tem dos investimentos necessários? A gente está falando de investimento da ordem aí dos MI, talvez dos BI, dependendo da usina. E aí, ainda falando de impacto ambiental, só voltando à pergunta anterior, que é uma das grandes críticas, né, que é feita ao hidrogênio verde, é que você precisa de água. Para poder extrair esse hidrogênio da água. E você precisa de grandes quantidades de água. Tanques de água, né? Reservatórios de água, que vai poder ser extraído o hidrogênio e depois continuar o seu curso natural. Então, você não tem como não lidar com a água. E isso pode gerar também um impacto. Mas o impacto principal é o impacto mesmo do ponto de vista do descarte, depois das baterias. Água doce ou água salgada? Água doce. Água doce. Preferência água doce. Água doce. Bom, então, assim, há necessidade desse investimento na parte de instalação. E nós podemos imaginar, por exemplo, o Piauí autossuficiente em energia antes de vender para outros estados, por exemplo? O Piauí hoje, se a gente for olhar a matriz elétrica do Piauí, hoje nós já somos autossuficientes em termos de produção. Há 10 anos nós só tínhamos a hidrelétrica de Boa Esperança, lá no município de Guadalupe, com a potência de 237 megawatts. Só para a gente ter uma ideia, só de energia solar a gente tem quase 10 vezes essa potência. Só de energia eólica a gente tem quase 15 vezes essa potência. Então, o Piauí hoje ele produz tanta energia que ele já pode se dar o luxo de exportar essa energia, já é suficiente. E com hidrogênio verde, penso eu que esse hidrogênio que vai ser produzido, na sua maioria, ou vai ser utilizado localmente para abastecer alguma indústria que está ali próximo da usina, ou vai ser viabilizado o processo de exportação para a Europa, e aí a gente está vendo aí o porto que está sendo inaugurado para viabilizar essa possibilidade. Quer dizer, nós temos potencial de produzir mais e produzir primeiro também. Temos o potencial de produzir mais, produzimos primeiro e liderarmos esse ranking nacional. Certamente o Piauí vai ser o líder na produção de hidrogênio verde no Brasil. Isso também passa, doutor, por uma questão de qualificação de mão de obra. Mais técnicos na área serão necessários para garantir a segurança desse processo, para garantir que isso seja acessibilizado à população de uma forma geral. Então, existe perspectiva também de compartilhar o ensino, de gerar formação nessa área? Interessante a pergunta, e aí é onde entra o papel importante das instituições de ensino, né? A Universidade Federal, a Universidade Estadual, o Instituto Federal. A gente tem na universidade um curso de tecnólogo em energias renováveis, que foi criado exatamente pensando nessa perspectiva do hidrogênio verde. Nós temos a primeira especialização em energia solar do Norte e Nordeste, que também está lá na Universidade Federal do Piauí. O Instituto Federal do Piauí tem os cursos técnicos voltados para energias renováveis. E por que isso tudo é importante? Porque durante muito tempo a gente teve empresas que chegaram no Piauí para instalar uma usina eólica, uma usina solar, e disseram assim, a gente está trazendo nossa equipe toda de fora porque no Piauí não temos recursos humanos qualificados. Então isso dói para a gente. Sim, uma lacuna imensa. Né? E a gente que é do Piauí, a gente sente uma dor grande. Eu acho que é nosso papel também como formadores e as instituições qualificar esses recursos humanos. E a gente tem feito esse papel, ainda é pequeno frente à demanda que a gente deve ter, porque com a chegada do hidrogênio verde, a gente tem a perspectiva aí de milhares de empregos que serão gerados, e a gente precisa ter esses jovens, essas pessoas que estejam aptas a atuar nesse mercado. Então, nesse sentido, deve ser feita algum tipo de campanha, de divulgação. Já está acontecendo, né? Tem sido uma bandeira do governador Rafael Fonteles, essa temática do hidrogênio verde. Hoje, eu acredito que o Piauí está, no mínimo, bem informado sobre o assunto. Então, a tendência é que, realmente, isso venha a atrair as pessoas, né? Despertar o interesse pela área. Deve atrair e deve também... A demanda, ela deve ser atendida pelas universidades. E não é atendida de qualquer maneira, porque quando a gente teve, lá no início da energia solar, muitos cursos ofertavam um curso de qualificação em energia solar, mas muitos cursos na área teórica. E para essa área de energias hidrogênio verde, não dá para você ficar só na teoria. A pessoa tem que ir para um laboratório, tem que meter a mão na massa. O ensino técnico seria mais adequado?
para suprir essa necessidade? Quando a gente fala de um curto intervalo de tempo, médio intervalo, ele é mais adequado, porque você bota a mão na massa mais rapidamente e você reduz muito o tempo de aulas teóricas, né, quando a gente compara com o curso de graduação. Por isso que o governador também tem difundido essa questão do ensino técnico, preparando para as energias renováveis para o hidrogênio verde. O potencial de produção estaria mais em uma determinada região do estado ou o estado de uma maneira geral, com as suas particularidades, em qualquer lugar teria potencial para produzir? Como o hidrogênio verde depende de uma usina eólica ou de uma usina solar, aí o ideal seria colocar essa produção próximo de usinas, onde eu tenho a viabilidade de instalar usinas eólicas e energia solar. Aí você diz assim, mas o Piauí todo é favorável, porque parece que a gente tem um sol para cada um. Então, qualquer lugar do Piauí que você colocar uma usina solar vai ser viável. Acontece que a gente precisa instalar essa usina próximo de um ponto de conexão com a rede, para eu injetar essa energia na rede, por exemplo, da nossa concessionária. Por isso que eu não posso colocar em qualquer lugar. E o detalhe, eu preciso saber se a rede da concessionária tem capacidade de receber essa energia. A mesma coisa acontece com a eólica. A energia eólica, ou ela vai estar no litoral, ou vai estar em regiões de altitude. E por que em regiões de altitude? Na altitude eu tenho uma velocidade do vento bem superior, e a velocidade do vento interfere significativamente na geração dessa energia. Então, é uma reação em cadeia. Eu preciso encontrar os lugares viáveis, financeira e tecnicamente, para instalar essas usinas eólicas e solares, e uma vez instaladas essas usinas, aí sim eu tenho a possibilidade de levar as usinas de hidrogênio. Quer dizer, numa determinada região as pessoas podem até se questionar, nossa, altas temperaturas, sol forte, e aqui na minha cidade não tem esse investimento, porque falta um suporte. Falta um suporte, e muitas vezes não é o suporte financeiro, é o suporte, é a limitação técnica. Eu tenho a capacidade de gerar, mas eu não tenho para onde escoar essa energia. Certo. Em termos de arrecadação de tributos, seria favorável também para o poder público? Por quê? É interessante gerar oportunidade de emprego e renda, mas o Estado, em algum momento, tem que arrecadar para garantir outras políticas públicas também. É importante essa arrecadação. Os municípios que receberam as usinas eólicas e solares, elas experimentaram um aumento no seu PIB, sobretudo nos impostos municipais. Na fase de instalação da usina, as cidades se transformaram porque você movimenta toda a cadeia de restaurante, de hospedagem, a cadeia até mesmo do turismo. Depois que a usina está em funcionamento, esses serviços são reduzidos, mas a etapa de operação, de construção, é um boom que essas cidades experimentam. E é claro que esses impostos precisam ser recolhidos e as empresas também precisam fazer a sua compensação ambiental. Ou seja, qual é o legado que essas empresas que estão vindo se instalar no Piauí deixam para a comunidade? É o que a gente chama de compensação ambiental. E a gente defende que não pode ser uma praça, uma parada de ônibus, tem que ser alguma coisa que impacte positivamente na vida das pessoas, né? Precisa ser... Então, quer dizer, essas empresas vêm, mas tem que deixar algo de retorno para o próprio estado do Piauí, sim. É um pré-requisito obrigatório. É, essa compensação ambiental. Vou lhe dar um exemplo. A usina eólica lá de Simões, uma dessas usinas construiu um polo de ensino à distância para os alunos do EAD naquele município. Então, das compensações ambientais que eu vi no Piauí foi a mais robusta até então, porque a gente via, às vezes, uma construção de uma praça, de uma parada de ônibus, alguma coisa assim, e essa construção da sede de um polo para a ensino à distância, de fato, repercutiu em toda aquela região de Simões, um diferencial. Essa energia, a partir do hidrogênio verde, deve ser acessível à população ou aqueles que têm um poder aquisitivo maior vão ter primeiro? Como é que o senhor enxerga esse processo de acesso a essa fonte de energia? No primeiro momento, eu aposto mais no acesso das indústrias mesmo, né? Sobretudo porque vai ser produzido em larga escala, em grandes quantidades, que vai ser, nesse primeiro momento, absorvido pelas indústrias. Indústrias nacionais, mas também indústrias internacionais. À medida que a gente for avançando nesse espectro temporal, com, por exemplo, as células a hidrogênio verde, as pessoas vão poder, então, fazer a aquisição. Assim como aconteceu com a energia solar. Em 2012, quem tinha energia solar em casa eram pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Hoje, os preços que eram praticados em 2012 já caíram em torno de quase 60%. Então, é um sistema que está bem mais acessível, inclusive com sistemas portáteis hoje. Ou seja, deve haver um processo semelhante. Sim. Primeiro, as indústrias que consomem muito mais e vão se interessar até primeiro mesmo pela necessidade. Depois, a população, de uma forma geral, vai ter esse acesso, vai experimentando essa
fonte alternativa, né? Claro, e isso também depende de como que vai ser essa concorrência aqui, né? Já que a gente está falando de transição energética, o que acontece com os veículos elétricos? Enquanto tinha só uma marca, nós tínhamos um preço. À medida que foram chegando aí outras fabricantes no Brasil, a gente já tem acompanhado a redução desses produtos, que também tem uma contribuição grande do ponto de vista da transição energética. Esse ponto é interessante. Vai interferir na mobilidade. Sim, interfere diretamente. Há uma tendência de estímulo à fabricação e uso desses carros movidos à energia. Sim, contribui, porque aí a pegada é a defesa do meio ambiente, com o objetivo de atingir lá a Agenda 2030. A Agenda 2030, na verdade, ela foi estabelecida para que a gente não ultrapassasse 1,5 graus até aquele ano de 2030. Então, essas medidas elas precisam ser assumidas e a mobilidade elétrica passa também a assumir um papel importante aí. Os veículos elétricos, a gente está deixando de emitir o monóxido de carbono, né? Exatamente. E aí isso entra na questão climática, das temperaturas, enfim, é um assunto bem mais amplo e contextualizado. De toda forma, professor, o balanço é positivo para o Piauí. Hidrogênio verde representa uma evolução realmente que deve virar a página da história do Estado. É uma virada de página, é uma virada de chave. O Piauí deve se consolidar como líder nacional na produção de hidrogênio verde e isso vai arrastar também, consequentemente, essa liderança na produção de energia solar e de energia eólica. Porque se hoje nós ocupamos o 3º lugar em produção tanto de energia eólica quanto de energia solar, você imagina quando a gente tiver uma demanda por essas fontes para produzir hidrogênio verde. Eu vou precisar de muito mais usinas eólicas e muito mais usinas solares. Então, a gente deve liderar em todos os aspectos esses 3 cenários, energia eólica, energia solar e a produção de hidrogênio verde. Qual a importância da ZPE de Parnaíba nesse processo? A ZPE de Parnaíba ela contribui, sobretudo, porque, do ponto de vista da infraestrutura e a logística de distribuição desse hidrogênio, vai poder viabilizar o envio desses insumos ali para a Europa, para os países onde o governador tem estabelecido esses contatos para exatamente serem os nossos consumidores finais, né? Parte dos consumidores finais estarão exatamente na Europa e já tem clientes bem encaminhados para receber essa produção do hidrogênio verde aqui. Já estão esperando. Já estão esperando essa produção aqui do Piauí. Interessante. Então, assim, já há uma demanda, não é um tiro no escuro. Não, não é. É uma perspectiva real da necessidade. É por isso que diz assim, é um negócio da China. Exatamente porque a gente já produz sabendo que tem a garantia de quem vai comprar, né? E assim acontece com a energia eólica, com a energia solar, nessas usinas. Quando a gente vai construir uma usina, a gente já sabe exatamente que tem a venda garantida. E com o hidrogênio verde também é um negócio que não tem como dar errado. Nesse ponto, as viagens internacionais do governador foram favoráveis para consolidar essas relações? Não tenho dúvida que essas viagens teve um peso muito significativo, porque uma coisa é eu enviar um representante, eu enviar um secretário, eu enviar um assessor. Outra coisa é eu, enquanto líder máximo daquele estado, ir pessoalmente visitar, conhecer e extrair aquilo que tem de positivo para replicar no estado. Então você está chancelando dizendo, olha, eu acredito, eu invisto e eu estou dando a minha palavra de que isso vai ser viabilizado no meu estado. Então, quando a figura do governador está presente, não tenha dúvida que é um diferencial. Diferente até para apresentar o potencial e dar os primeiros passos aos contratos que serão firmados, a toda essa parceria internacional comercial. Nesse ponto foi um salto também, né? Foi, porque uma coisa que os investidores, foi interessante essa pergunta, uma coisa que os investidores querem quando vêm para o Brasil é viabilidade técnica, mas eles querem também a segurança jurídica. E a gente não tinha ainda um arcabouço legal que tratava o hidrogênio verde aqui no Brasil. Nós não tínhamos uma legislação. Uma regulamentação. Não. Nós temos agora, foi aprovada alguns dias atrás, uma regulamentação incipiente ainda, mas já é alguma coisa, que a legislação na Europa já é algo bem consolidado. Então, eles já têm a segurança jurídica lá. E ninguém quer fazer investimento no local onde eles não se sentem seguros do ponto de vista jurídico. Então, todo mundo quer fazer um investimento do seu recurso onde ele tem a certeza de que não vai ter o prejuízo, nem vai ser surpreendido com alguma onda intempestiva. Ou cobranças extraordinárias, ou impedimentos na atividade. Então, até essa parte jurídica, o governador conseguiu transmitir com segurança. Repassar essa segurança, é importantíssimo. Bom, tudo bem. Então, gostaria de agradecer ao professor Marcos Lira, engenheiro, já bastante atualizado nessa área, que a gente agradece as informações, essa análise de cenário que realmente traz
perspectivas animadoras para o ano de 2024. Professor, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para debater essas importantes temáticas aí, que seja um 2024 exitoso também energeticamente. Tá certo, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais uma entrevista imperdível para você.